Olá, bonitos! Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente vai fazer um louvor agora, vamos louvar Jesus. A primeira música, que eu gosto muito, que fala, ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Por quê? Porque ela olhou para trás. E aí essa música vai falar assim, ó, não olha para trás não, olha sempre para frente que Jesus sempre tem uma coisa melhor pra gente. Vamos cantar então? Vamos lá. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. Assim, joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Quero ver. Ela fica todo mundo assim. Assim, joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou para trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Nunca olha para trás, porque Jesus ele é tão bom pra gente. E a gente vai cantar isso. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para você? Deus é tão bom para você, bebê? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Então eu quero que você pense agora no motivo de louvor. E eu quero que você pense um motivo de gratidão. O que é gratidão? É nossa alegria por Jesus nos abençoar tanto. Eu tenho alguns motivos de louvor. Por estar vivo, né, num tempo de pandemia tão desafiador para a gente está vivo, por ter o alimento, né? Eu acredito que você tenha comido hoje, que você tenha um cobertor, certo? Você dormiu e acordou? Você dormiu e acordou hoje? Dormi e acordei. Fala um motivo você, bebê, de gratidão. Ai, não sei, acho que minha família. Eles família? são tudo pra mim, são tudo. Olha aí, ó. A família, coisa boa. É que eu sou família dela, eu sou ótimo. É brincadeira, mas é verdade. Então, olha só, você tem motivo também? Então, já que a gente não tá na igrejinha que não pode dar um abraço e um beijo, dá um abraço e um beijo em quem tá do teu lado aí, bem gostoso. Bem gostoso. E nós vamos cantar Deus é tão bom. Tá certo? Vamos lá? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. De novo, Deus é tão bom, Deus é tão bom.
novo. É Shua o quê? Shua Subarashi. Shua Subarashi, Shua Subarashi. Watashi no Shu. Muito bem, vamos tentar? 1, 2, 3, 24. Shua Subarashi. Shua Subarashi. Shua Subarashi. Watashi no Shu. Mais uma vez. Shua Subarashi. Shua Subarashi. Shua Subarashi. Watashi no Shu. Espanhol. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Es tan bueno para mí. Mais uma vez. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Es tan bueno para mí. Em português. Deus é tão bom. Rock and roll. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Pulador, 1, 2, 3, vai. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão pra nós. Pra nós. Au! Deus te abençoe. A gente ama muito vocês. A gente está muito feliz de fazer esse louvor com vocês, viu? A gente vai ter muito mais oportunidades juntos. Sempre lembra que Jesus está sempre com a gente. Fica sempre feliz, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Vai. Oi, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade de vocês. Mas acho que falta só um pouquinho pra gente voltar pra igreja, pras nossas aulas e pra gente poder se encontrar de novo, né? E eu queria, antes da gente começar a nossa história, orar com vocês, tá? Eu vou fechar os olhos e vocês fechem os olhinhos daí também. E aí a gente ora junto e depois a gente vai começar a nossa história de hoje, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, pela nossa família, te agradecemos por essa história, Pai, e te pedimos, nos ensina, Senhor, a não ter medo, nos ensina, Senhor, a sermos obedientes e a fazermos a Tua vontade, Jesus. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, e que nós possamos sempre ouvir a Sua voz aqui no nosso coração. Então, Pai, que a nossa história de hoje seja muito legal e que ela nos ensine algo do Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Então, vamos lá. Como eu te disse, a gente vai hoje aprender uma história de uma pessoa que tinha medo. Vocês têm medo de alguma coisa? Tem gente que tem medo de injeção, tem gente que tem medo de formiga, tem gente que tem medo de dormir no escuro. Mas a gente não precisa ter medo de nenhuma dessas coisas, não é? A gente não precisa ter medo. Então, a história de hoje que eu falei pra vocês é a história de Gideão. E Gideão, como eu disse pra vocês, é uma pessoa que tinha medo, né? E se você quiser que o papai e a mamãe leiam pra você essa história, pede pra eles irem lá na Bíblia e colocar no capítulo número 6 de Juízes. É lá que tá a nossa história, tá bom? Então, voltando e começando a nossa história, como eu disse pra vocês, a gente vai falar sobre a história de Gideão. Ó, vou deixar aqui. Esse aqui é o Gideão, né?
E o Gideão, como vocês podem ver, ele tá carregando aí trigo. Eles tinham uma plantação. Antigamente não era igual hoje, que a gente tem mercado, sacolão, iFood, não tinha nada dessas coisas. Antigamente eles plantavam e aquela plantação durava durante muito tempo para eles poderem comer. E o que acontecia com o povo de Israel? Durante esse período dessa história de Gideão, o povo tinha deixado de adorar a Deus. Esse povo é muito rebelde, né? Tinha deixado de adorar a Deus e tinham começado a adorar Baal, que era um deus, era uma estátua de um touro. E aí, o que eles faziam? Eles deixaram de adorar a Deus para começar a adorar a este povo. E enquanto eles fizeram isso, eles esqueceram-se de Deus e de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles e começaram a adorar esses deuses. Eles começaram a sofrer uma perseguição. Tinha um povo que se chamava Midianitas. Eles eram da terra de Midian. Deus já tinha dito para eles que eles precisavam acabar com aquele povo, porque senão esse povo sempre perseguiria eles. E dito e feito, durante 7 anos o povo de Israel foi perseguido. E o que esses midianitas faziam? Eles não matavam, não machucavam, mas eles deixavam o povo sem comida. Então, todo aquele lugar onde tinha plantação, eles destruíam tudo e eles roubavam os animais do povo de Israel. Então, o povo não tinha nem o que comer e nem como viajar e ir para outros lugares para procurar comida ou para conseguir vender ou fazer alguma coisa do gênero. Então, o povo durante 7 anos, teve muito medo, porque eles não tinham o que comer. E com fome a gente fica chatinho, né? É difícil a gente ficar com fome. E o povo se sentia assim, triste, até que eles começaram a orar. E aí, em vez deles orarem para Baal, adivinha para que eles oraram? Para Deus. Eles se lembraram de tudo que Deus tinha feito por eles e aí eles começaram a orar e pedir para Deus: Deus, já tem 7 anos que esse povo persegue a gente não consegue plantar nada, eles roubam os nossos bichinhos, o que a gente vai fazer se a gente tem fome? E aí, o que aconteceu? Deus resolveu fazer o seguinte: Deus resolveu atender o clamor daquele povo. Já que aquele povo estava orando e pedindo para eles e se arrependendo, então Deus resolveu escolher um homem para fazer o quê? Para salvar todo aquele povo de Israel, né? Desses homens, porque eles viviam escondidos, eles já não podiam plantar, porque toda vez que eles plantavam, os midianitas iam lá e acabavam com a plantação deles. Então, Deus resolveu escolher quem? Deus resolveu escolher Gideão. E aí, um dia, Deus apareceu para Gideão. Gideão estava lá no meio da plantação que ele tinha plantado, o que ele estava plantando, estava bem escondidinho, assim, para que ninguém visse nem destruísse. E aí o Gideão estava lá, plantando, colhendo as coisas para levar para casa. E aí o que aconteceu? O Senhor apareceu para ele, olha só. Deus mandou um anjo. E aí o anjo foi lá falar com o Gideão. Gideão? E aí ele assim, opa, quem é que tá falando, né? E quem tava falando era o anjo do Senhor. E o anjo tinha dito assim: Gideão, Deus te escolheu. E aí ele, medroso do jeito que ele é, ele falou assim: a mim? Não, mas eu sou tão pobrezinho, pequenininho, né? Eu não sou grandão, eu não sou nenhum lutador, eu sou só um homem qualquer. Mas Deus tinha escolhido ele. E aí, ele mesmo com medo, ele pensou assim: eu preciso saber
se esse anjo, se esse homem que está aparecendo é realmente alguém que Deus mandou. E aí o que foi que ele fez? Ele falou assim, bom, se você é realmente enviado de Deus, então você espera aqui que eu vou então oferecer uma oferta para Deus. E aí o Gideão correu e foi até a casa dele. E aí ele preparou uma carne e preparou um caldo, um bolo, né? E aí ele pegou aquela carne, aquele bolo e levou pro anjo. E aí ele falou assim, bom, se você é realmente de Deus, então você aceita esse meu sacrifício? E aí, na verdade, sacrifício não, a minha oferta. Aí o que fez o anjo? O anjo disse assim pra ele, tá bom, coloca aí, né? Aí ele ajuntou umas pedras e colocou a carne e colocou o bolo. E aí ele falou assim, pega esse caldo aí que sobrou da carne e despeja, deixa ela bem molhada. E aí ele fez isso. E aí o anjo pegou o cajado dele, ele tava com o cajado na mão e ele tocou. Quando ele tocou na carne, fez assim, um fogo subiu e queimou toda aquela carne. Mas da onde veio aquele fogo, né? Que consumiu aquele bolo, que consumiu aquela carne. E aquela carne estava toda molhada e queimou. E o fogo não apagou. Quer dizer que Deus tinha aceitado aquela oferta, né? Então, o Gideão entendeu que apesar daquele medo que ele estava sentindo, que Deus tinha escolhido ele mesmo e aquilo só podia ser coisa de Deus. E tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar de Deus, que Deus tinha feito, de todos os milagres que Deus tinha feito no deserto, de como Deus libertou o povo, da arca de Noé, de como Deus fez com os muros de Jericó. Então tudo aquilo que ele tinha ouvido falar era verdade. Então eles estavam adorando um Deus errado. Poxa vida. E aí Gideão então fez o seguinte, foi para casa e ficou pensando, né? Ops, antes de Gideão ir para casa, Deus falou uma coisa para ele. O que será que Deus tinha falado através daquele anjo? Deus tinha dito assim para ele, sabe aquela estátua de Baal, aquele touro que foi construído e que o povo de Israel usa para adorar Baal? Eu quero que você destrua. E aí ele ficou pensando, quando ele foi para casa, puxa vida, mas todo mundo adora aquele Deus, se eu destruir, todo mundo vai vir contra mim. E aí ele falou assim, o que eu vou fazer? Mas é Deus que está mandando, ele consumiu aquela oferta que eu fiz. E eu perguntei, fiz o teste para saber se era Deus mesmo, porque eu estava com medo, vai que não é Deus. Vai que é um homem qualquer, né? E aí ele falou assim, tá bom, Senhor, eu entendi que o Senhor quer que eu destrua aquela estátua. E aí ele foi. E aí ele foi para casa e ficou pensando. E aí quando foi à noite, porque ele não fez isso durante o dia, quando todo mundo podia ver, ele fez à noite. Ele pegou e resolveu destruir. E aí ele destruiu tudo. Ele destruiu o altar que tinha e a estátua de Baal que tinha. E aí ele destruiu tudo, escondido de todo mundo de madrugada e foi para casa. Mas, quando o povo acordou e viu o que tinha acontecido, o povo ficou muito bravo. Como assim alguém destruiu o Deus deles? E agora? O que ia acontecer? Contaram para as pessoas quem foi que tinha destruído, né? Contaram que quem tinha destruído aquela estátua foi Gideão. E aí todo o povo foram todo para casa do Gideão. E aí o Gideão ficou com medo, né? Se ele já tinha medo antes, imagina aquele povo todo querendo bater nele, querendo matar ele, porque ele tinha destruído o Deus deles. O que ele fez? Meu Deus, e agora? O Senhor que mandou eu destruir, fiquei agora aqui com medo, o que vai acontecer comigo? Só que o pai de Gideão, quando viu aquele monte de gente
dizendo que queria matar o Gideão porque o Gideão tinha destruído aquela estátua, o pai de Gideão, que se chamava Joás, disse assim: olha só, vocês estão querendo matar o meu filho porque estão dizendo que o Deus de vocês foi destruído? Se ele é realmente Deus, por que ele não se defendeu? E aí eu pergunto pra vocês, aquela estátua era um Deus de verdade ou um Deus de mentira? Um Deus de mentira, né, gente? Por isso que aquela estátua foi destruída. E aí as pessoas ficaram bravas, mas pensaram assim: a gente tem que fazer uma outra coisa. Porque aquele pai, o pai de Gideão, o Joás, defendeu ele e não deixou ninguém fazer nada com Gideão. E aí o Senhor, né, a gente vê isso, que o Senhor ajudou aquele pai a se lembrar de tudo que Deus fez e não deixar ninguém fazer nada com o filho dele. E o povo foi embora, mas não foi muito satisfeito, né? E aí eles foram embora. E quando eles menos esperavam, os midianitas começaram a se reunir com outros povos. A Bíblia diz que se reuniu os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Por quê? Porque para esses povos, o Deus de verdade deles era quem? Era Baal. E aquela destruição não podia ficar daquele jeito, né? Porque além do Gideão ter destruído, tirou tudo que era deles, o Gideão colocou ali um monte de pedras que era um altar para quem? Para Deus. Tinha estátua? Não. Era só um lugar onde as pessoas poderiam oferecer levar as suas ofertas, né? E aquele povo todo reunido contra Gideão e contra o povo de Israel. E aí o Gideão começou a orar. Ele ainda sentia muito medo, né? Ele falou assim: puxa vida, eu destruí porque Deus mandou, mas alguma coisa vai acontecer. E eu não sei o que vai acontecer. Mas aí o Gideão resolveu escrever para Israel e avisar todos os povos, dizendo assim: gente, olha só, Deus me pediu para fazer isso. Vocês oraram, clamaram que não aguentavam mais ver os seus animais sendo roubados, nem as plantações. A gente não tem mais o que comer. A gente não aguenta mais ficar assim, né? Sendo perseguido, sendo oprimido. A gente quer ser livre. A gente quer poder adorar o nosso Deus de verdade. Então, como nós oramos, Deus ouviu e Deus quer fazer alguma coisa por nós. E aí, o povo de Israel ia se reunir pra gente fazer o quê? Eles iam lutar, né? Provavelmente contra os amalequitas, os midianitas e todo o povo do Oriente. Só que Gideão, lembra o que ele fez? Ele queria saber se o anjo era de verdade mesmo e se era de Deus. E ele queria saber se Deus continuava com ele. Porque vai que ele resolve chamar todo mundo e Deus não tá com ele e ele perde aquela guerra. O que as pessoas iam fazer? Iam capturar ele, iam prender ele, iam bater nele, iam matar ele. Então Gideão resolveu fazer uma outra coisa. Ele resolveu pedir para Deus uma resposta. Então ele falou assim: Deus, eu vou pegar um punhado de lã e vou colocar lá fora. Se a lã que eu pegar e colocar lá fora estiver molhada, mas ao redor dela estiver tudo seco, eu vou entender que é o Senhor. E aí passou a noite, quando foi no outro dia, o Gideão foi lá e o que aconteceu? Aquela lã que ele colocou estava toda molhada e ao redor, na terra, estava tudo seco, gramado seco, tudo seco, só tinha água naquela lã. O que foi que ele pediu de teste? Que a lã estivesse molhada, o resto seco. Então isso significa que Deus respondeu para ele: Gideão, isso significa que eu estou com você. Mas o Gideão
tinha o quê? Medo. Senhor, não fica bravo comigo? Posso fazer outro teste? E aí agora ele fez um teste ao contrário. Ele disse assim, eu quero que tudo fique molhado e essa outra porção de lã que eu vou colocar, que ela fique seca. E aí o que aconteceu? Ele foi lá no outro dia e viu que tudo estava molhado, mas que aquela lã estava seca. Então o Gideão entendeu que Deus estava com ele, que aquele altar que ele tinha derrubado e todas as coisas que ele tinha feito é porque Deus estava com ele, que ele não precisava ficar com medo, né? Que ele estaria não só com Gideão, mas com todo o povo que realmente adorasse a Deus. Então, muitas vezes a gente também fica com vergonha de falar de Deus, a gente fica com vergonha de dizer que Deus mora no nosso coração, que a gente acredita em Jesus. Isso é certo? Não, a gente não pode se envergonhar de Jesus, a gente tem que ter coragem, né? Porque Deus nos dá coragem, Jesus nos dá coragem. E aí a gente não precisa ser igual a Gideão e falar assim, eu vou ficar testando. Deus, olha, eu vou deixar a lã aqui, se ela amanhecer seca, eu sei que é o Senhor, ou se ela amanhecer molhada, eu sei que é o Senhor. A gente tem que saber que Jesus está com a gente todo o tempo. Quem lembra, né, o que Jesus fez? Lembra que Jesus, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e que ele disse, eu vou para o céu, mas o meu Espírito está com vocês. Então o Espírito de Deus está sempre aqui, ó, falando no nosso coração. E a gente não pode se envergonhar dele. E a gente tem que sempre orar falando assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê esta coragem para sempre falar. Porque tem muita gente que está triste e que não conhece o Senhor Jesus. Então que eu possa levar a sua alegria para aquelas pessoas que não te conhecem, né? E essa é a nossa história de hoje, que a gente tem que ser medroso. A gente tem que ser corajoso, porque Deus vai estar sempre conosco. E aí tem um versículo que diz assim, ó, o Senhor é o meu auxílio, e tá lá em Hebreus, tá vendo? Hebreus 13, no versículo 5 e 6. Então, o Senhor é que é o meu auxílio, é Deus quem nos ajuda, quem nos protege, é Deus quem nos livra, quem nos ama. E aí a gente pode ser sempre forte, corajoso e que a gente possa levar essa alegria que muita gente não tem, mas que mora aqui dentro do nosso coração porque nós conhecemos a Jesus, não é? Então, que você possa continuar orando e sendo forte, corajoso, não tenha medo do escuro, não tenha medo de formiga, não tenha medo de injeção, mas que a gente se lembre que Deus está sempre conosco, que Jesus está sempre conosco e que nós não vamos ser como Gideão, não quando ele tem medo, e sim quando ele é corajoso, não é? Então essa é a nossa história de hoje, que a gente seja corajoso e forte e acredite sempre que Deus tem sempre o melhor pra gente, que Jesus está sempre aqui, ó, pronto para nos ouvir e pronto para nos socorrer. E que você nunca tenha vergonha de levar e de falar do amor de Jesus para os seus amiguinhos, para os seus familiares, né? Para de repente um tio, uma tia, um primo, que a gente sempre possa dizer para eles o quanto Jesus é lindo, tá bom? Então a gente se encontra na nossa próxima história e aí eu vou continuar essa história de Gideão porque ainda tem uma parte bem legal aí pra gente aprender, tá bom? Então, um beijo e até a nossa próxima história. Morrendo de saudade de vocês, meus amores. Tchau!